Irmão, eu já vi muito protagonista ficando forte e eu já sendo forte desde o começo. Até aí tá tranquilo. Mas uma mina sendo OP pra porra que ainda não trabalhou como recepcionista de guilda, essa eu quero ver. O anime começa com a protagonista Alina Clover acordando feliz. Já começou muito errado aí. Ela se arruma pra poder trabalhar como funcionária pública. Tá mais errado ainda, velho. Quem em sã consciência acorda feliz pra poder servir de funcionária pública nesse mundo? Ela trabalha sendo recepcionista de guilda dos aventureiros, orientando os aventureiros com sua simpatia, cuidando da papelada e no final do dia ela vai pra casa. Pelo menos é isso que todo CLT age. Mas aí aparece esse grupo tendo dificuldades com o dragão, mas aparece a Alina muito puta com ele, porque é por causa dele que ela tá fazendo hora extra. Depois disso aparece a Alina no trabalho, e o próximo da fila é um cara famosinho, que fica se achando, e ela tá ficando putaça com ele. Ele quer aceitar um trabalho de matar o dragão das chamas infernais, que todo mundo tá tendo dificuldade. Mas pra ela poder liberar ele precisa do cartão de segunda classe. Ele fica ali enrolando mó tempo, mas aí ele entrega. Então o anime conta uma historinha. Há muito tempo atrás, pessoas receberam bênçãos de deuses conhecidos como Dias. Mas eles sumiram, evaporaram do nada e o mundo encheu de monstro, virando um lugar extremamente perigoso. 200 anos atrás, pessoas começaram a explorar as masmorras e matar os monstros, conhecidos como aventureiros. Existem vários escritórios que lidam com aventureiros e o maior deles é o Balcão Ifoli, ou Ifori, onde Aline ou Arine trabalha. Enquanto geral tá curtindo, parecendo no final de semana, a Arina está atolada em horas extras. A bichinha fica se imaginando o que estaria fazendo agora se estivesse em casa. Parece até eu pensando em qual carro eu compraria hoje se eu ficasse rico. Ela odeia fazer horas extras, obviamente. Ela só queria aproveitar a vida fácil de uma recepcionista. E ela só quer sair no horário certo, cara. Então mostra de novo a cena do começo. E continuando a cena, depois de Alice rushar no monstro, ela dá uma porradão no dragão. A mina consegue matar o dragão muito facilmente. O cara lá atrás fica em choque e se pergunta se essa pessoa é o tal Carrasco, um misterioso aventureiro que anda por aí solando bosses que ninguém consegue derrotar. E mano, a mina saiu até no jornal, velho. Depois de tomarem um pau pro dragão, o líder do grupo lá das espadas de prata estão tentando achar a garota. Mesmo no escuro, ele conseguiu ver a cor dos olhos, a cor do cabelo e sendo uma mulher jovem. Caralho, o cara é uma coruja, mano, só pode. Depois aparece um cara puto porque zoaram com ele. E um cara nada suspeito com boas intenções aparece. Então aparece Jade, o líder de novo, com um drop do dragão na mão. Uma relíquia que confere poder a quem usa. O sonho de qualquer aventureiro, mas a Carrasca parecia nem um pouco interessada. Então bate um vento e coincidentemente ele vê alguém muito parecido com a pessoa que ele viu na dungeon. Então quando ela vira de costas ele vê que o olho também é verde. Ele não tem dúvidas que é ela. E quando ele segue ela, ele vê que ela é uma recepcionista da guilda. Ele vai direto nela e ela o reconhece. Ele fala que encontrou alguém na masmorra com um marretão e pergunta se ela sabe de algo. Ela tenta disfarçar e tenta vazar, mas ele a impede. Ela foi descoberta, mas ela não vai desistir tão facilmente. Ela chama ele para um canto e ele entrega a relíquia, algo bem resistente e valioso. Mas ela arregaça o bagulho com as mãos nuas e fala que só quer viver como recepcionista e que ele não vai atrapalhar ela. Ele usa uma habilidade que pode endurecer qualquer coisa que toca, o famoso imbrochável. Daí ela quase mata o cara esmagado e diz que pra proteger sua paz ele vai morrer. Ele tenta impedir, mas ela não parece muito preocupada. Ele pergunta se essa marreta é uma habilidade dos dias, habilidade muito mais forte que o Sigurd, mas ela não tá nem aí pra isso. Ele diz que é muito novo e que não pode morrer agora e que ele só quer ela. E ela diz que vai processar ele por assédio sexual e abuso de poder. E ele diz que só quer ela no grupo dele, mas ela só quer viver em paz. Ela desconta toda a raiva que ela sentia no cara e fala que se ele contar pra alguém ou tentar impedi-la, ele vai visitar o dragão das chamas infernais, mas ele não vai desistir tão facilmente também. Ela achou que seria um dia normal, mas do lado dela um cara começa a gritar com outra recepcionista e ela só enxerga de uma forma: mais horas extras. E no segundo episódio, o cara lá tava gritando porque queria aceitar uma missão secreta que não existe. Um rumor que se espalhou pelos aventureiros. A Arina tenta impedir, mas pra ajudar ela, o Jade aparece. O cara ficou com medinho e saiu gritando, dizendo que ia ter volta. A mina agradece e pergunta o que ele tá fazendo ali. Ele tenta disfarçar e sai correndo. No dia seguinte ela tá pensando no vacilo de ser descoberta e que só conseguiu financiar a casa dela por causa do emprego fixo como recepcionista. Enquanto ela enche a pança, ela lembra que frequentemente o cara começou a ir na guilda, mas ele aparece do nada e diz que era coincidência. Mas ela já tá poucas hoje
e já levanta com sangue nos olhos. Ele quer saber quando ela despertou as habilidades dos dias, mas ela não vai contar e nunca vai entrar nas espadas de prata. E ela se pergunta por que os deuses deram essa habilidade justo para uma recepcionista. Então começa uma narração explicando. 2 anos atrás, no festival centenário anual de Ifori, que dura 3 dias, aconteceu. Ela tinha acabado de entrar para ser recepcionista, mas sempre fazia muitas horas extras por causa que não era acostumada com o trabalho. Ela queria curtir as festas. E dizem que as pessoas com desejo mais fervoroso durante o festival ganham uma bênção das dias. Então ela pede pros deuses que ela não quer mais fazer horas extras. E quando ela finalmente terminar a papelada, ela chega no festival. Mas todo mundo já foi embora. A coitada fica mó triste depois de ter se esforçado tanto. A guilda que paga as recompensas, os aventureiros que não vencem os chefes, os bosses que não morrem. Ela odeia tudo que dá horas extras pra ela. E aceitaria qualquer coisa para se livrar das horas extras. E deseja poder pra explodir tudo. E os deuses concedem. Daí aparece Slay, ou Srey, aquele cara de novo. E ele quer se vingar da recepcionista. Então ele vê um chefe de raid trazido da dungeon. Daí aparece o Jade e escuta barulhos. O cara subiu em cima do chefe e tá causando caos. Ele tá controlando o monstro e vai destruir a cidade. Ele e a recepcionista. Eu acho que o que esse cara precisa mesmo é de uma terapia. Enquanto a Arina está fazendo o trabalho de sempre, ela escuta barulhos e vê que aquele cara tá causando um problema. E ele joga umas pedras na direção da casa dela. Ela sai correndo e vê que acertou em cheio a casa dela. Que cara bom de mira. O cara nem sabe onde a mina mora, mas acertou certinho. E depois disso, a Arina fica muito puta com o cara. Enquanto o Jade tava tomando um pau, a Arina aparece e só dá-lhe uma pancada que arranca o braço do chefe. E diz que vai acabar com ele. E corta o chefe no meio com um ataque. Enquanto o cara tá se cagando ali com medo, ela deixa o cara traumatizado. Enquanto ela sofre pensando onde ela vai morar, o cara oferece pra ela ir morar com ele. Mas ela recusa. O cara foi rejeitado de novo. Mas enquanto isso, o chefe da guilda aparece no lugar onde a Arina apareceu e diz que a sorte do carrasco acabou quando ele pisou na cidade. E depois ele usa uma habilidade. Enquanto isso, a Arina fazendo mais horas extras e o Jade ajudando. Ele diz que depois de tudo que aconteceu, ele achou melhor ficar lá. E ela fica com um blush. Enquanto isso, ela tá muito puta com ele porque ele faz o trabalho perfeitamente, enquanto às vezes ela ainda erra. Ele decide dar um docinho pra animar ela e percebe que aquela relíquia que ela destruiu está inteira de novo. E nela estava escrito, ordem de missão. E depois dessa palavra, a relíquia ativa. E aparece um painel escrito, local, Torre de Giz. Condição de conquista, derrotar todos os chefes de andar. Eles aceitaram uma missão sem querer. E ela vai voltar ao trabalho, enquanto a Jade vai ver o que é isso. E ela de novo aparece no jornal. Lá ela faz um suspense, perguntando se ela é fã do carrasco. A Arina por alguns segundos achou que ela tinha sido descoberta de novo. E eu também achei, vou ser sincero. Vai que ela é algum tipo de gênia escondida. E ela se diz ser gamadaça no carrasco. E que ela queria que ele martelasse ela com aquele marretão enorme. Masoquista do cara. Ela conserta a frase pra ela queria que ele a protegesse. Muito suspeito. Depois disso, Depois disso, Glengarry aparece, o chefe da guilda. Ele vai direto nela e pergunta como as coisas estão, educado. E pergunta se ela sabe qual é a habilidade dele. Basicamente, ele para um tempo no local e consegue assistir eventos transcorridos no passado. Ela percebeu que ele parou o tempo na praça e pôde ver o rosto do carrasco. Ele fala pra ela encontrar ele na matriz da guilda. Ela foi descoberta de novo. Ela diz que espera que o Jade bata o dedinho do pé numa cômoda e morra. Pô, bater o dedinho dói, mano. Que maligna. Ele tava na esperança de que ela não o odiasse, enquanto essa mina acaba ainda mais com ele. E o Lowe diz que homens apaixonados são frágeis. E o cara ainda tá pensando no dedinho na quina. Então o chefe da guilda aparece e desafia ela para um duelo. No terceiro episódio, o Glenn fala que se ele vencer, ela vai entrar para as espadas de prata. Se ele perder, ela pode viver como recepcionista. Então ela vai para cima do cara. E ele usa uma habilidade de congelar o tempo. Ele diz que ela é mais que um carrasco, uma fera divina, ou até um deus maligno. E talvez deus maligno seja até pouco pro poder dela. Mas mesmo assim ela consegue quebrar a barreira da sala de observação dele, onde era só pra ele conseguir se mover. E logo em seguida ele desiste. Depois ele diz que só queria ver as habilidades dela. A mulher atrás dele diz que habilidades podem ser divididas entre Regin, em tipo Sigurd, mais raras, e os tipos Dias, que são muito raras. Mas ela só quer que ele cumpra a promessa dele. E ele comenta sobre aquela torre de giz. Eles encontraram ela, uma nova masmorra,
uma missão secreta escondida pelos ancestrais. Mas ela só sabe que essa nova masmorra só vai se transformar em mais horas extras. E só agora o chefe da guilda percebeu que ela só virou carrasca por causa disso. Ele diz que se ela ajudar, ela vai ser bem recompensada. Ela diz que ele prometeu deixar ela em paz, e se a palavra dele só vale isso, e pede pra ele pedir pra outra pessoa, mas ele oferece dobrar o número de recepcionistas no balcão Ifori. E isso faria com que ela tivesse menos trabalho, então ela começa a pensar a vida dela sem horas extras, e acaba aceitando. E no final das contas, ela realmente foi morar com os espadas de prata, e depois eles vão para Nova Masmorras, e eles começam a se apresentar. Lululi Ashford, ou Rururi, a maga curandeira do grupo. Loulos Blender, o atacante de retaguarda. Mas eu tava pensando, e aquele cara com a armadurona? Ele não era desse grupo também ou eu entendi errado? Não lembro, me consertem aí se eu tiver errado. Ela tá de mau humor porque ela tá gastando o dia de férias dela indo nessa missão. Então eles chegam na masmorras e só pessoas licenciadas de classe 1 sabem da existência dela. E antes deles entrarem, a guilda preparou um cristal de orientação especificamente para eles, privilegiados. Ele tem a função de avisar se algum usuário do grupo estiver quase morto. Então aparece um lobo de guerra. Jade atrai como uma habilidade de agro de monstros. E depois Arina só dá uma na cabeça do bicho. Os construtores dessa masmorra sumiu do nada por causa da fúria dos dias. Os ancestrais deles estavam em busca de grande poder e os dias dizimaram todos. Eles escutam barulhos de grito e quando vão ver, eles veem corpos no chão. Rururi tenta curá-los, mas eles já estão mortos. Quando a Arina vê essa cena, ela começa a ter flashbacks de algum momento da vida dela quando ela era criança. Então eles veem que alguém ainda tá vivo e ele diz que o monstro atacou usando habilidades. Mas aparece um morcego e tenta atacar Rururi. E a Alina pega o martelo e elimina o monstro. E o cara pergunta se ela é o tal carrasco. Ela confirma e ele diz que tudo agora faz sentido. E diz que ela é amigo dos monstros. O monstro que atacou ele tinha o mesmo círculo para invocar armas. Depois eles saem e o mestre da guilda acha melhor cancelar a conquista da masmorra. Mas aquele cara aparece de novo, chamando eles de covarde. E ele ameaça contar para a cidade inteira que o carrasco é um monstro disfarçado. Ele quer que Jade expulse a Arina do grupo e volte à masmorra com ele. E ele diz que na profundeza das masmorras das missões secretas existem relíquias especiais e eles podem conceder habilidades dias. Jade não quer pôr a vida dos seus amigos em risco, mas ele não tem escolha. Então Jade fala para Arina que ela não precisa ir mais na masmorra e que vão levar o Rufus com ele. Aquele cara babaca lá. Depois da explicação dele, ela percebe alguma coisa suspeita. E ele diz que tem sorte de poder ver ela sem a roupa de recepcionista. E ele se despede. E ela pergunta se eles realmente vão ficar bem, já que o monstro usa habilidades dias. Ele diz que é uma ordem e os espadas de prata trabalham assim. Ela fica preocupada, mas ele promete voltarem vivo. Enquanto ele sai, ela começa a ter outro flashback. Enquanto ela era pequena, ela trabalhava em algum tipo de restaurante. E esse aventureiro chamado Shroud era próximo de Arina. Ela pede pra ele contar as histórias das masmorras que ele entrou, já que ela quer ser uma aventureira quando crescer. E ele fala que ela deveria trabalhar com alguma coisa mais tranquila do que esse emprego perigoso. Talvez até como recepcionista. Ela quer ficar forte o suficiente para poder entrar nas dungeons com ele e protegê-lo. Eles prometeram que iriam entrar junto na masmorra. E ele disse que ele é um homem de palavra. Mas então mostra Shroud morto no chão. E a Alina acabou presenciando isso. E chora bastante. Ela acorda ainda com lágrimas no rosto. E se arruma para o trabalho. Ela pega o cristal de orientação. Então mostra Jade muito cansado. E Ruriri fala que ele tá ativando muito essa habilidade o tempo todo. E é melhor fazer uma pausa. Mas ele quer continuar, dizendo que tá bem. E eu vou te falar, esse cara é um otário do caralho, viu? Então eles chegam no último andar. Logo na entrada eles sentem cheiro de sangue. E avançando um pouco, o monstro humanoide aparece. Então eles começam a lutar. E do primeiro ataque, o escudo de Jade já é um pouco danificado. E Soul quer bater em retirada. Mas o filho da puta do cara usa uma habilidade para prendê-los. E diz que o deus maligno está selado ali. E só pode sair quando consumir almas suficientes. Ele matou os próprios companheiros para poder ganhar uma habilidade dia. Mas o deus maligno mata ele enquanto ele se gabava. Quem diria que isso aconteceria, não é mesmo? E ele tem sua alma consumida pelo bodybuilder demoníaco. Mano, na moral, olha essa porra de shape. E o terceiro episódio acaba assim. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e se inscrevam.